Olá, alunos do 8º ano, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Andressa Primavera, de Ciências aí para o 8º ano. Vamos então ver qual é o nosso objeto de conhecimento da nossa aula? Na aula de número 12, nós temos aí como objeto de conhecimento diversidade do reino animal e no detalhamento classificação taxonômica. Então vamos à nossa aula. Muito bem, nessa aula nós vamos começar a falar um pouco sobre o reino dos animais. Mas para a gente começar, precisamos entender aí um pouquinho os conceitos sobre classificação dos animais e também sobre a classificação taxonômica. Já a gente vai entender o que significa essa palavra. Para a gente começar, vamos observar aí. Esse animalzinho é muito conhecido, né? Muitos de nós criamos animais domésticos como esse, o cachorro. Mas essa palavra, né, esse substantivo cachorro, muitas vezes ele não é o mesmo em outros idiomas, em outros países e muitas vezes até dentro de um mesmo país, em regiões diferentes, podem ter outros nomes para esse animal. Ou muitas vezes também plantas, né, podem ter nomes diferentes. Mas a gente observa aí, olha, que ele pode ser chamado de cão ou de cachorro, isso na língua portuguesa. Mas a gente tem outros idiomas aí pelo mundo. Por exemplo, em inglês você sabe que esse animal se chama dog. Em espanhol, esse animal se chama perro. Hund em alemão, chien em francês e iauara na língua tupi-guarani. Ou seja, são muitos nomes para um mesmo animal. Então, dessa forma, muitas vezes a gente fica até confuso e dependendo de um lugar para o outro, a gente pode chamar o nome de cachorro ou cão e as pessoas não vão entender do que está se referindo. Assim também vale para outras espécies de seres vivos. A gente pode ver essa situação com plantas, né, com vegetais, com fungos e tantos outros seres vivos, né, que vão ter vários nomes diferentes e em vários idiomas. Por isso, a gente precisa de uma organização. E essa organização, ela foi possível graças a uma ciência que é a chamada taxonomia. E o que seria a classificação taxonômica, né? Ela veio para organizar toda essa nomenclatura dos seres vivos e ajudar a gente a identificá-los aonde quer que nós estejamos. Então a gente vê que a taxonomia, ela é uma área da ciência que se ocupa em classificar os seres vivos de acordo com as suas semelhanças fisiológicas e morfológicas. Então o ser humano sempre buscou organizar de alguma forma os seres vivos, classificá-los, conhecê-los, né? Existem muitas pessoas que são curiosas nessa área, principalmente aí os profissionais da área da ciência, como biólogos, botânicos, todas essas pessoas, né? Todos esses profissionais, eles se encarregam aí de exercitar essa ciência. E a ciência taxonomia, ela vai se basear nas informações aí fisiológicas, né, nas características morfológicas, ou seja, características físicas de determinado ser vivo, para poder classificá-lo muito bem. Dentro da nossa casa, a gente também procura organizar alguns objetos, né, de acordo com a sua função, de acordo com o cômodo da casa. Então, para os animais, para os seres vivos, não seria diferente. Por isso que nós temos, então, a ciência aí, que é a taxonomia. E a gente vai avançando para ver um pouquinho mais sobre ela. A gente também tem outra ciência que é a sistemática. Enquanto a taxonomia ela vai cuidar ali de características físicas, morfológicas, fisiológicas, a sistemática ela vai ajudar nessa classificação porque ela vai usar ali o DNA. Então a sistemática, que também é uma área científica, e após a descoberta do DNA e dos mecanismos hereditários, contribuiu para determinar as relações evolutivas entre as espécies. Então, não apenas existe a classificação de acordo com as características físicas, mas também aquelas características que são peculiares de cada espécie. Bom, o DNA, ele não é descoberto aí há muito tempo, né? Então,
Há muito tempo atrás, né, bem lá atrás mesmo, a gente não tinha esse conhecimento sobre DNA. Então era mais difícil classificar um ser vivo e era também mais difícil ali colocar eles dentro ali de uma relação, né, de parentesco. Então o DNA, a descoberta do DNA, que fala, né, sobre ali as informações únicas que aquele ser vivo tem, que aquela espécie tem, ele só foi descoberto um tempo depois. Então, a sistemática, ela é uma ciência mais recente e ela, juntamente com a taxonomia, vai ajudar a gente a classificar os seres vivos. Mas a gente vai ver um pouquinho aí, voltando na história, como é que tudo isso começou. A gente observa aí o histórico da classificação taxonômica. Ao longo da história, alguns filósofos e cientistas tentaram aí de alguma forma organizar os seres vivos de acordo com as suas semelhanças. E um dos primeiros foi o filósofo grego chamado Aristóteles. Então esse filósofo que você observa aí, Aristóteles, ele foi um dos primeiros a querer, né, classificar os organismos de acordo com as suas características. Apesar das limitações dele, ele conseguiu fazer aí muitas descobertas, ele conseguiu classificar aí mais de 500 espécies, né? Então, bem antigamente aí na história não existia a figura do cientista, existiam os filósofos, que eram homens ali muito cultos, né, que eles se ocupavam em conhecer sobre a natureza, conhecer sobre os seres humanos. Então, Aristóteles é um filósofo que iniciou todo esse trabalho de organização. E aí as observações de Aristóteles, elas se basearam nas características macroscópicas, ou seja, tudo aquilo que é mais visível ao olho nu. E por isso foi uma organização mais simples, em apenas 2 categorias. Então, como Aristóteles ele vivia num tempo que a gente não tinha aquela tecnologia para se aprofundar mais nas características dos seres vivos, ele utilizava aquilo que ele tinha em mãos, que era aí os seus recursos, né, limitados, e também a sua visão, os seus sentidos, né? Então ele conseguiu aí classificar esses seres vivos em 2 categorias, que é o que a gente vai ver agora. Bom, ele conseguiu classificar aí os seres vivos em animais, que são aqueles que se movem. Então ele observava ali que a gente tem animais, né, tem seres vivos que se movem, que se movimentam, e aqueles que ele considerava que não se movimentavam eram os vegetais. Então ele conseguiu separar aí em 2 grandes grupos, né, animais e vegetais. Mas a gente sabe que essa classificação ela é muito simples. Não dá para a gente colocar todo mundo na mesma caixinha dos animais. A gente precisa separar, por exemplo, aqueles que são aquáticos, os terrestres, separar os mamíferos, separar quem é vertebrado, quem é invertebrado. Então esse trabalho ele só foi sendo realizado ao longo de muitos anos. E a gente observa aí que Aristóteles não estava sozinho. Posteriormente, né, baseados aí em todo esse conhecimento que Aristóteles já deixou, a gente vê aí, né, a figura do botânico chamado Carl von Linné, ou simplesmente chamado também de Linneu. Ele era um naturalista sueco, considerado como o pai da taxonomia, porque ele desenvolveu ali um sistema de classificação dos seres vivos. Então, enquanto Aristóteles estava preocupado ali em classificar, né, os animais, os vegetais, o botânico Linneu, ele conseguiu sistematizar esse conhecimento. Então, ele colocou tudo isso de uma forma um pouco mais organizada. E por conta disso, ele foi considerado o pai da taxonomia, né, aquele que deu origem a essa ciência. Então, ele conseguiu organizar de uma forma mais sistemática. E aí esse sistema, por mais complexo, né, ele foi mais complexo aí que o de Aristóteles, ele consiste em denominar as espécies a partir de uma nomenclatura binomial, ou seja, cada espécie deve conter um nome composto que faça referência ao gênero e à espécie. Então, basicamente, ele estabeleceu esse sistema em que a gente tem aí o nome do ser vivo colocado de maneira binomial, ou seja, vai apresentar 2 nomes para especificar
aquela espécie. É o que a gente vê aí, né, na imagem, nós temos aí o que Linneu conseguiu, né, sistematizar. Observem aí que a gente está utilizando o exemplo do cachorro. Então, o cachorro é o nome popular que a gente chama aí para esse animal, pode ser cão, né? A gente viu que tem em outros idiomas outros nomes. Mas como que a gente vai se referir a esse animal em outros lugares do mundo se a gente não souber o idioma? Na ciência, a gente tem aí essa nomenclatura binomial que vai classificar esse organismo, essa espécie, e não importa onde você esteja no mundo, esse nome científico vai ser o mesmo em qualquer lugar do mundo. Então, isso facilita na hora dos cientistas se referirem a um determinado ser vivo. E essa nomenclatura binomial, ela coloca aí o nome específico, ou seja, o nome da espécie. Esse nome da espécie aí completo é Canis familiares. Esse é o nome científico do cachorro, tá? E essa palavrinha aí que vem no início, Canis, ela corresponde ao gênero, ok? Ela sempre deve começar com uma letra maiúscula. Então, uma das regrinhas aí para a escrita do nome científico é que você coloque esse primeiro nome que corresponde ao gênero, você inicie ele com letra maiúscula, ok? E o segundo nome, ele é chamado de adjetivo. Em alguns livros você vai encontrar aí a palavrinha epíteto específico, tá? E aí vai ser esse segundo nomezinho que tá aí em laranja, familiares. Esse segundo nome, ele vai começar com letra minúscula, ok? Então, quando eu quero dizer o nome científico do cachorro, eu não posso dizer apenas Canis, nem apenas familiares. Eu tenho que unir esses dois aí, porque isso corresponde ao nome científico desse animal. Então, por isso que a espécie do cachorro é Canis familiares, certo? Mais uma observação aí que a gente precisa fazer é que essa regra para a nomenclatura aí dos animais, dos organismos vivos, né, sejam eles animais, plantas e o ser humano, ela deve vir escrita numa língua que é o latim. Linneu escolheu essa língua, o latim, porque é um idioma já morto, que não vai mais ser usado, né? Ele não vai mais sofrer modificação, então não corre o risco de, posteriormente, esse nome ser modificado, certo? Outro detalhe também é que esse nome, se você escrever manuscrito, no caderno, no quadro, por exemplo, ele deve estar sublinhado, riscado embaixo. Se você escrever ele digitado, você vai colocar ele em itálico, ok? Então essas são regrinhas básicas da nomenclatura, desse sistema que Linneu criou, que serve aí para a gente identificar qualquer espécie em qualquer parte do mundo, certo? Mas continuando aí a falar de Linneu, ele também desenvolveu ainda um sistema de táxons, também conhecido como sistema hierárquico. Então esse sistema ele cuidava aí de colocar esses animais, os seres vivos em uma hierarquia, certo? Então cada táxon abrange aí um grupo com um número cada vez mais restrito e que agrupa seres vivos mais semelhantes entre si. Aí você observa nesse quadro que nós temos aí algumas palavrinhas-chave, olha só: reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Então esses são os táxons que Linneu colocou aí para organizar esses seres vivos, certo? E se você quiser lembrar aí a sequência, né, o nome correto, a gente tem aí uma palavrinha que ajuda muito bem, que é a palavrinha reficofage, tá? Então ela usa a primeira sílaba de cada uma dessas palavras. Isso ajuda a gente a memorizar, né, quais são os táxons que Linneu criou. Então observe aí, reficofage. Cada uma dessas sílabas ou letras corresponde a um dos táxons. E quais são eles? O reino, o filo, a classe, a ordem, a família, o gênero e a espécie. Então, para a gente explicar melhor, eu trouxe um exemplo aqui ainda utilizando o cachorro. Bom, se a gente observar aí o cachorro, ele está aqui nesse grupo, olha, maior, que é o grupo dos animais, ou seja, o grupo do reino dos animais, que é o reino Animalia. Então, nessa categoria, ele está junto com a estrela do mar, está junto com o cavalo, com o peixe, com o ser humano, porque nós também somos considerados animais.
Mas se a gente for olhar o outro táxon, que é o filo, aí a gente observa que alguns animais já não estão mais no mesmo grupo. Esse filo do cachorro é o filo Chordata, ou seja, é o filo dos cordados. E aí a gente só vai encontrar animais, por exemplo, como o cavalo, o gato, o próprio ser humano, o peixe, entre outros. Conforme a gente vai avançando, cada subgrupo aí a gente vai estreitando mais esses laços, né, de parentesco, porque eles vão ficando diferentes entre si. Então, quando a gente vê aqui no subfilo, a gente tem o subfilo Vertebrata. Só vai ficar aí nesse grupo animais que são vertebrados, que possuem a coluna vertebral, que possuem ossos. Se a gente desce um pouquinho mais, a gente vê ali a classe mamália. Essa classe corresponde aí aos mamíferos, então a gente só vai agrupar neste grupo os animais que são mamíferos, certo? Então a gente tem aí o homem, a gente tem o lobo, o próprio cachorro, entre outros. Se a gente desce um pouquinho aqui, nós temos a ordem, e dentro dessa ordem vão ficar aí outros tipos de animais. No caso da ordem dos cachorros, vai ser a ordem carnívora, então só vai ficar nesse grupo animais que são carnívoros. A gente tem ainda a família, e aí na família dos cachorros a gente tem a família Canidae, ou é a família dos canídeos, né? Aqueles animais que se assemelham bastante com os cachorros, como por exemplo os lobos, né? E aí a gente desce também mais um pouquinho, nós temos aí o gênero, ok? Esse gênero, ele já vai aparecer, o nome dele, Canis, ele já vai aparecer no nome do animal, né? Ou seja, no nome científico daquela espécie. Então, se esse animal pertence ao gênero Canis, né, ele vai estar com outros animais que também pertencem a esse mesmo gênero. Mas quando a gente chega aí na espécie, só vai ficar aquela única espécie. E aí, como a gente está falando dos cachorros, só vai ficar aí o Canis familiaris, certo? Então, esse é um exemplo para você entender qual foi o sistema que ele usou com aqueles táxons, né? Sempre agrupando aí num grupo mais abrangente, que é o reino, né? Então a gente tem aí o reino animalia, por exemplo, levando aí para grupos menos abrangentes até chegar na espécie onde vai ficar aquela única espécie, certo? Eu trouxe outros exemplos para você entender um pouquinho melhor aí, né? Saindo do exemplo do cachorro, a gente vai observar, por exemplo, que nós temos aí alguns outros reinos, mas aqui a gente trouxe apenas o reino animal. Então, dentro desse reino animal, nós vamos encontrar, por exemplo, a onça, o tambaqui, que é um peixe, o chimpanzé, que é um macaco, e o homem, né? Então, todos esses animais, eles estão reunidos no mesmo reino, que é o reino dos animais. Mas quando a gente vai para o filo, nós temos aí também que todos eles encontram-se no filo dos cordados. Quando a gente desce para a classe, aí já começa a diferenciar, porque nós temos aí apenas 3 que pertencem à classe dos mamíferos, que são a onça, o chimpanzé e o homem. Quando a gente chega na ordem, nós vamos encontrar aí, por exemplo, na onça, ela pertence à ordem dos carnívoros. No caso aí do peixe, né, do tambaqui, ele está na ordem aí dos caraciformes. No caso do chimpanzé, ele está na ordem dos primatas, e o homem também está dentro dessa ordem dos primatas. Quando a gente fala de família, a onça ela está classificada aí na família dos felídeos, o tambaqui na família dos serrasalmidae, o chimpanzé na família dos hominídeos, assim também como o homem. E no gênero da onça, ela vai estar dentro do gênero das panteras, o tambaqui do gênero Colossoma, o chimpanzé, o gênero Pan, e o homem dentro do gênero Homo. Observem essas palavrinhas porque elas vão fazer parte do nome científico dessa espécie, tá? Da espécie que a gente está se referindo. No caso da onça, ela pertence ao gênero Panthera, e o nome científico da espécie que vai fazer alusão à espécie é Panthera onca ou Panthera onça. No caso do tambaqui, ele pertence ao gênero Colossoma e o seu nome científico vai ser Colossoma macropomo. No caso do chimpanzé, ele pertence ao gênero Pan e o nome científico dele vai ser Pan troglodites. E no caso do homem, né, nós seres humanos pertencemos ao gênero Homo e o nosso nome científico vai ser
Homo sapiens. Então, você observa aí que toda essa nomenclatura, toda essa classificação, ela é importante, né, para que a gente consiga diferenciar as diferentes espécies, classificar cada um de acordo com as suas semelhanças ou com as suas diferenças, certo? Então, a gente observou aí, nesse caso, essa classificação que Linneu sistematizou, que ela ainda é bastante usada, mas essa classificação, né, a ciência da taxonomia, ela não parou por aí. Então, conforme a gente foi avançando na história, outras figuras, outros personagens entraram aí também, né, na taxonomia. É o que a gente vê aí na próxima imagem. Bom, o norte-americano Robert Harding Whittaker, ele foi o responsável pela elaboração do sistema de classificação em 5 reinos. Então, este biólogo, né, chamado Robert Whittaker, ele viveu aí no século XX, né, e ele trouxe grandes contribuições, porque ele conseguiu aí sistematizar ainda mais, dividindo todos os seres vivos em 5 reinos, certo? E quais foram esses 5 reinos? A gente observa aí, ó, nesse sistema que ele criou, né, os seres vivos estão classificados em reino Monera, Protista, Fungi, Animalia e Plantae ou Plantei. Então, o reino Plantei ou Plantae é o reino das plantas, é isso que você enxerga aí em verde. Já o reino Animalia é o reino dos animais, então todos os animais, incluindo os seres humanos, estão agrupados dentro desse grupo. Já o reino Fungi é o reino dos fungos. Anteriormente, Aristóteles considerava os fungos como vegetais, porque eles pareciam, né, estavam ali naquele mesmo ambiente, então ele classificava como animais, e somente, aliás, como plantas. E somente posteriormente, com a descoberta do DNA, que foi possível dizer que os fungos não são plantas, também não são animais. Então eles precisavam de um grupo somente deles, é o grupo dos fungi. A gente tem também o grupo dos moneras, que são as bactérias, que você enxerga aí em lilás, e o grupo dos protistas ou dos protozoários, certo? Então, essa foi a classificação que o Whittaker deixou, certo? Essa classificação aparece muito ainda nos livros didáticos, mas a gente avançou aí na história e outro cientista também trouxe mais contribuições, certo? Bom, a gente vê aí que existe atualmente a classificação em 6 reinos, propostas por Carl Richard Woese, e diferencia-se da de Whittaker pela extinção do reino Monera e a criação do reino Bactéria, a extinção do reino Bactéria e a criação do reino Archaea. A classificação em 3 domínios é a mais aceita na atualidade. Então, você observa aí que atualmente nós temos 3 grandes domínios, certo? E aí a gente vai ter o reino Archaea e o reino Bactéria, né? Bom, esse reino das Arqueas, ele é considerado aí, agrupa, né, bactérias que são consideradas bem antigas, né? Então, esse Archaea, né, quer dizer aí que é muito antigo, né, bem arcaico, digamos assim. E dentro desse grupo a gente tem bactérias que elas vivem em condições muito extremas. São aquelas que vão viver em ambientes inóspitos, né, que a gente nem imagina que pode existir. Por exemplo, em lagos com a temperatura muito alta, em locais que tem um gelo e uma temperatura muito baixa. Mesmo ali existem, né, pode existir organismos, como por exemplo as bactérias, que elas são chamadas de extremófilas, certo? E aí, do ponto de vista biológico, para ser considerado uma espécie, os organismos devem fazer parte de uma mesma população. E em condições naturais, eles devem ser capazes aí de cruzar entre si e gerar descendentes férteis. Então, o que seria, né, uma espécie do ponto de vista biológico, do ponto de vista científico? É preciso a gente analisar aí algumas características. Não dá para simplesmente encontrar um animal, uma planta nova, né, que a gente nunca viu e dizer que é uma nova espécie. A gente precisa observar algumas características que esse ser vivo tem, para então a gente dizer se ele pertence ou não a uma espécie, certo? Então, só para a gente ver aí o que seria o conceito de espécie. Bom, de acordo com o conceito de Ernest Mayr, ele tem aí uma frase, né, que
diz pra gente o que seria de fato uma espécie. Então, espécies são grupos de populações naturais que se cruzam entre si ou potencialmente se cruzam, estando isolados reprodutivamente de outros grupos. Quer dizer que esses animais, para ser considerados de uma espécie, eles têm que cruzar entre si e ainda gerar descendentes férteis também, certo? Então não dá para dizer assim, se eu pegar uma espécie e cruzar com outra, vai ter um resultado ali e aí eu já vou dizer que é uma nova espécie. Bom, a gente não pode agir dessa forma, a gente precisa antes analisar cada caso, certo? Porque algumas classes de animais, eles têm esse potencial de cruzar entre si, gerar descendentes, mas esses descendentes, eles não são férteis. Então existe aí grandes observações que a gente precisa fazer. Também o DNA, dessas espécies vai dizer muito, aquelas informações moleculares que estão lá dentro do DNA daquele ser vivo, vai dizer para a gente, se ele tem algo em comum com a outra espécie ou se aquelas características são únicas, dessa espécie. Então, são observações que a gente deve fazer cuidadosamente, certo? Então, a gente observa também que no século XVIII, o naturalista Joseph Gottlieb, ele foi o primeiro a estudar o hibridismo em plantas. Em laboratório, ele conseguiu chegar ao feito de cultivar uma planta híbrida, a qual ele batizou de mula botânica, fazendo referência ao animal mula, que é o cruzamento entre uma égua e um jumento. Então, se a gente tem ali seres que podem cruzar entre si e até gerar descendentes, mas eles não são exatamente daquela mesma espécie, então a gente não vai dizer que eles são uma nova espécie, a gente vai dizer que eles são seres híbridos, E quem aí conseguiu identificar, foi esse cientista que testou em laboratório, ele conseguiu ali cruzar duas espécies de plantas, essas duas espécies geraram ali um descendente, mas ela não foi um descendente fértil. E aí ele fez alusão, certo, à mula, e aí ele chamou de mula científica, essa espécie ali, essas espécies de planta que cruzaram entre si e geraram esse descendente. E por que ele falou que ela era uma mula científica? Porque nós temos aí animais que podem cruzar entre si e gerar descendentes e esses descendentes não serem férteis. Aí a gente não vai dizer que é uma espécie, a gente vai dizer que é um ser híbrido, certo? Então, só para a gente relembrar e observar, na verdade, eu trouxe dois exemplos aí para você. A primeira é, no caso, a mula, que é um animal aí equino, mas ela não é uma espécie propriamente dita, porque ela é resultado do cruzamento da fêmea do cavalo com o jumento, que é de outra espécie. Então, o cavalo é uma espécie e o jumento é outra. Eles podem cruzar entre si? Podem, eles têm essa capacidade, no ambiente natural. Eles podem gerar descendentes? Sim, eles podem gerar descendentes. Mas o descendente deles vai ser fértil? Não. Então, a gente não tem aí o caso de uma espécie nova. A gente tem aí um animal que é chamado de híbrido. Esse animal, por exemplo, ele é muito utilizado aqui na região nordeste do nosso país para transportar cargas, E apesar de muito maltratado, ele ainda continua sendo utilizado. Então, ele é bem comum ali na região do Nordeste. A gente tem um outro exemplo, que é o caso ali do ligre. O que seria o ligre? Ele é o resultado de um cruzamento ali do leão com a tigresa. Então, nós temos aí a espécie do leão, certo? Que é uma outra espécie. Pode cruzar com outro tipo de felino, que é o tigre, no caso aí a fêmea, que é a tigresa. Eles vão gerar um descendente, mas esse descendente aí não vai ser fértil, ele não vai poder gerar novos descendentes. Então, por isso a gente diz que ele é um animal híbrido. Se você observar aí, você consegue perceber características que são comuns aos dois animais, as duas espécies. Uma feição ali parecida com a do leão, as listras parecidas com a do tigre, e aí esse animal híbrido foi batizado de
ligre, certo? E se você tiver a curiosidade, né, pode pesquisar aí quais são outros animais que também são híbridos, quais as outras plantas que também se encaixam aí dentro dessa categoria de híbridos, certo? Espero que você tenha compreendido os conceitos da nossa aula. Até a próxima!